estão, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, né, por 6-1, o ex-presidente, o senhor Luiz Inácio, está fora da disputa presidencial para 2018. Ok. Previamente é isso que nós temos. E, claro, levando em conta a questão da ficha limpa, a lei da ficha limpa, e as toneladas de provas que foram lidas por 3 desembargadores contra o ex-presidente em cadeia nacional, é óbvio, essa é a coisa mais óbvia que tinha que acontecer, né? Esse era o óbvio, né? Sem levar em conta também todos os outros perigos e problemas já relacionados ao governo do PT e ao ex-presidente Lula, né, na sua carreira presidencial, as suas ligações com Cuba, com Venezuela, com Bolívia, com o comunismo internacional, com o Foro de São Paulo. Você tem todas aquelas declarações absurdas que o presidente, né, que o ex-presidente deu ao longo de sua carreira. Você tem o governo Dilma, que foi desastroso, né, e que foi, né, o empenho do próprio Lula colocar ela lá como uma testa de ferro, né, para manter o PT no poder. Quer dizer, todos esses problemas evidentes ligados ao PT e todo esse perigo de vamos dizer assim, de se transformar o Brasil num país cada vez mais socialista, mais dominado pelo socialismo, por meio, seja de uma revolução cultural, seja de um golpe explícito. Era óbvio que o Lula, né, diante de tudo isso, era óbvio que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio deveria ser impugnada, e isso deveria ter sido impugnado já no primeiro dia. Claro, levando-se em conta todas as brechas e flexibilidades da lei, que seja. Então, se ele exigiu que a candidatura dele fosse registrada, beleza, se registra, né, se recebe o registro, as autoridades máximas ali do STF julgam, né, levando em conta a questão da lei da ficha limpa, né, recebe uma impugnação bastaria e pronto, né. Então, que se proceda a toda essa formalidade para provar que, de fato, o ex-presidente Luiz Inácio não tem condições de participar da disputa presidencial. Que seja, proceda-se com isso. Mas agora vamos dizer assim, você tem que reunir os ministros no Supremo Tribunal para discutir isso ao longo de horas, né? Foram necessárias não sei quantas impugnações serem abertas, até do Kim Kataguiri, né? E uma série de outras discussões e de processos, né, que se entremearam em tudo isso aí, para se chegar à conclusão do óbvio, de que o ex-presidente Luiz Inácio não pode e não deve participar da disputa presidencial, quando seria a questão de ser resolvida em um dia. Levou semanas, né? E ainda precisou, parece que o melhor argumento em termos de impugnações registradas contra a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio foi a do Kim Kataguiri, ele que expressou os melhores argumentos. Pô, precisa do Kim Kataguiri para convencer, né, as grandes autoridades de que o ex-presidente Luiz Inácio não deve disputar a presidência. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Mesmo sendo, digamos assim, que essas pessoas, essas autoridades máximas da corte, estejam agindo de forma totalmente legalista. Mesmo que eles agissem assim, então todo esse procedimento, né, puramente legalista deveria levá-los à conclusão de que, pela lógica, pela regra, né, vamos dizer, pela lógica mínima, ele não deveria disputar. Não, mas ficaram discutindo isso aí horas e horas e horas e horas, aí entrou o Fachin uma hora está a favor, uma hora está contra. A gente não sabe o que passa na cabeça dessa gente, né? De fato, o professor Olavo tem razão. Esse pessoal aí, os ministros aí da Suprema Corte, de fato, eles estão se enquadrando num lugar de juízes supremos, quase divinos, né? Isso é uma coisa para ser resolvida de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil. E ainda precisa de argumentos de grêmios estudantis para convencer as autoridades de que, de fato, o Lula, né? Então, nem a formalidade da candidatura do ex-presidente, que talvez fosse apenas uma questão de um direito dele, né, já foi algo absurdo, algo que vai contra o bom senso, contra a inteligência mínima. Mas ainda tiveram que fazer toda uma discussão, abrir todo um debate para chegar à conclusão, né,
Quer dizer, está todo mundo suando sangue para conseguir entender a verdade, conseguir entender o óbvio na sua frente. Né? Pela lógica do bom senso e da inteligência, ele nem deveria ter a cara de pau de registrar sua candidatura. Mas como ele não vai voltar atrás, como de fato a personalidade do Lula é uma personalidade psicopática que nunca percebe culpas em si, apenas nos outros, é claro que ele vai fazer isso. Mas a gente deve ter que contar que as outras pessoas, e sobretudo as autoridades que estão no Supremo Tribunal, tenham bom senso, sejam seres humanos normais, que tenham inteligência, que tenham sentimento de culpa, que sejam capazes de julgar as coisas com equidade, né, e com responsabilidade. Mas não, eles ainda têm que ficar discutindo a coisa. Né? É muita formalidade, é muita burocracia para se chegar ao entendimento do óbvio. Bastava uma canetada para que as pessoas compreendam. Bom, a formalidade foi feita, né, foi recebido, né, a candidatura, foi recebida uma impugnação e pronto. Levando-se em conta todos os fatos até agora que deixam claro que o ex-presidente Luiz Inácio é um criminoso e que não deve voltar a disputar a presidência da República, então fica óbvio que isso pode se resolver de uma maneira super prática. Mas não, ainda a coisa se estende, se arrasta. Né? E enquanto isso, quem ganha vantagens é o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT. Eles vão tentando ganhar tempo, eles vão tentando embargar o processo, eles vão tentando atrapalhar a situação e interferir na ordem constitucional a tal ponto que se possa, se não conseguir, vamos dizer, incluir o ex-presidente Luiz Inácio na disputa presidencial, eles vão tentar, pelo menos, desgraçar todo o processo. Né? E, sobretudo, vão tentar perseguir o Jair Bolsonaro por todas as vias. Eles vão tentar atacar o Jair Bolsonaro por todos os poros, por todos os orifícios. Né? Eles vão fazer de tudo para que, se um não consiga, o outro também não vai conseguir. Então tem que cuidar com isso, tem que ficar atento. Né? O professor Olavo tem razão quando está dizendo assim que o QI baixou aqui no Brasil. E o QI baixou não só para nós aqui, meros mortais, mas até para o pessoal da Suprema Corte.